da Constituição de 88 foi golpeada, fraudada, e ela é hoje apenas uma estampa, uma fantasia. Porque na própria Constituição de 88 tem lá o princípio que o poder emana do povo, só pode ser exercido diretamente ou indiretamente. E a Constituição prevê plebiscito, referendo e consulta. É claro que a Constituição, além dos procedimentos, ela tem que ter conteúdo. Por exemplo, falar das instituições democráticas precisam ter mudanças profundas. A questão da tutela militar, a questão do sistema de justiça, a questão do sistema de investigação, tem que passar por mudanças profundas. Nesse sentido, nós temos que criar as condições para construir um novo pacto democrático por uma Constituição cidadã e democrática. A Constituição de 88 é hoje letra morta. Precarizar os direitos sociais, limitar o teto de gasto para as políticas públicas. O Fernando Henrique Cardoso já deu a ordem econômica com as privatizações e com o conceito de empresa nacional. Está em discussão agora a prisão em segunda instância, que fere a cláusula pétrea do artigo 60, parágrafo 4º. Portanto, nós temos que revocar um novo pacto constitucional como resumo dessa luta por uma democracia radicalizada. Por um lado, a democracia radicalizada pressupõe conteúdo e método. O conteúdo é associar com direitos. É uma Constituição de direito, uma sociedade de direito. Por isso que a luta contra o patriarcalismo, a luta contra o racismo, a luta a favor da comunidade LGBTQIA+, são partes integrantes de uma nova visão renovada da democracia. Mas ela é também um processo de legitimação. Só a soberania popular, que é o princípio de que a soberania emana do povo, você sabe que a era moderna começa com o princípio da soberania popular. Na época da Grécia, de Roma, das experiências anteriores, o poder originava dos oráculos, dos papas, dos reis, dos sábios. Para nós, a política se origina da soberania popular. Quando a direita criminaliza a política e cria a ideia do saber, do elitismo, chega ao ponto de pregar o voto facultativo, como vocês estão vendo agora, o abstencionismo, negar a política é uma ação coletiva, individual, das mulheres que assumem a condição de sujeito, que praticam aquilo que é a nossa origem. Quando a gente nasce, o primeiro grito é o peito da mãe para se alimentar. A democracia é um ato de autonomia dos indivíduos. E nós temos que radicalizar esse conceito para criar um novo pacto constitucional para o país. E a radicalização da democracia, como o PT diz nos documentos, é o socialismo. Porque quanto mais você avança na democracia, você diminui a diferença entre dominados e dominantes. Quando você diminui a diferença entre dominados e dominantes, você discute direito. Não adianta você dizer que todos são iguais perante a lei. Mas se a lei prevê a desigualdade, nem todos são iguais perante a lei. Se você não mexe na relação capital e trabalho, se você não mexe nas relações de propriedade, isso é uma letra morta, que a própria democracia liberal está rasgando, porque o neoliberalismo é o apartheid social, o neoliberalismo é a violência social, o neoliberalismo é a negação, inclusive, da democracia liberal. Portanto, a questão democrática é fundamental no mundo de hoje. É fundamental para que a gente tenha viabilidade às ações coletivas. Por isso que é necessário também a gente criar um outro modelo de institucionalidade. Não basta a gente ter eleição e governar bem. É necessário a gente ter instâncias de poder popular, organização de base, organização da sociedade, organização, seja na forma de organizações econômicas, como cooperativas, como empresas públicas, com organizações de natureza regional, como também questão política da cidadania, dos direitos e das garantias. Portanto, eu acho que esse mundo do capital, o mundo do capital financeiro monopolizado, o mundo do lucro máximo, o mundo da propriedade concentrada, está colocando a humanidade em risco. Nesse sentido, o Covid revelou o tamanho da desigualdade social. O Covid revelou que o sistema capitalista colocou a humanidade num beco sem saída. Tanto se você analisar hoje os países que estão enfrentando em melhores condições a pandemia,
você vê que os piores são aqueles que radicalizaram o conceito liberal de propriedade, de individualismo, de lucro máximo, Estados Unidos, Brasil, Índia e vai por aí afora. Portanto, é necessário, até para enfrentar uma situação como essa, você ter espírito social. Por exemplo, quando os caras pregam que a pessoa não seja obrigada a vacinar, a vacina é um direito de todos. A vacina é uma preservação do interesse coletivo. Essa visão individual do cara não está nem aí para os outros. Você veja a questão do isolamento, o cara diz, não, eu posso correr risco, mas o problema não é ele. Ele coloca os outros em risco. Você vai no mercado, está tudo lotado sem máscara. Você vai no ônibus, está tudo lotado sem máscara. E aí a pandemia se multiplica e o risco de vida é muito grande. Portanto, a própria sobrevivência civilizatória da sociedade existe um modelo solidário de organização política. Este modelo que introduziram no Brasil a partir do golpe, esse modelo pregado em prosa e verso pela televisão, pregado pelas rádios, pregado por essa mídia monopolista, pregado por esses formadores de opinião, alguns acadêmicos, pregado pelo sistema de justiça que transforma direitos humanos em direitos privados, isso está levando esse caos. Por que as pessoas não respeitam o isolamento? Por que as pessoas não obedecem à autoridade? Porque é a liberdade de fazer o que quer. Quer dizer, você pode fazer o que quer e matar por aí, atirar por aí, espalhar vírus por aí. Nós temos que abrir a cabeça das pessoas para o que está em risco. Portanto, eu quero dizer que a nossa experiência de governo foi uma experiência muito rica. E nós podíamos ter avançado mais se a gente tivesse feito da conscientização, da mobilização, tivesse feito da organização popular uma perna importante na sustentação das nossas experiências de governo. Esses espaços institucionais, Magrão, são muito restritos, são muito elitistas, são muito verticalizados. Nós temos que radicalizar no sentido do povo, da população, das organizações populares. Se a gente não for lá embaixo, não muda. E aí as igrejas pentecostais vão lá e criam a religião da prosperidade, combatendo aquilo que é fundamental na religião, que é a lei da consciência, a individualidade das pessoas em relação às suas crenças. Transforma a religião em mercadoria, em riqueza, em relação promíscua com o Estado. Isso é muito ruim. Portanto, nós estamos vivendo um período de... E no período de trevas, nós temos que acender a luz da luta. A luz da luta é vermelha. A luz da luta tem chamas. A luz da luta esclarece. Nós temos que estabelecer uma relação de esclarecimento do povo. Esse adormecimento, essa acomodação, essa visão do tudo, de vale tudo, não dá. Isso coloca em risco a comunidade, coloca em risco a cidade, um país. E é isso que nós estamos vendo. Então, eu acho que nós temos uma tarefa gigantesca pela frente.